O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 16. Parte 1. Shalom, amigos e irmãos. Nós vamos agora falar sobre o capítulo 16 do profeta Jeremias. O tema é as restrições de Jeremias. Nós tínhamos visto anteriormente o remorso do profeta Jeremias, onde ele se arrependeu de ter nascido diante das calamidades que viria sobre Judá. Ele passou a sentir uma tristeza muito profunda, angústia, porque as pessoas passaram a odiá-lo. E ele passou a ser rejeitado pela nação. E agora, no capítulo 16, o Senhor volta a falar com o profeta. E aqui no versículo 1 diz: veio a palavra de Adonai dizendo. Versículo 2: não tomarás mulher, não terás filho nem filha neste lugar. É importante entendermos que aqui Adonai está restringindo que o profeta case-se. Em outros profetas, Adonai usa até a família para fazer parte de um contexto de profecias, como é o caso de Oséias. E aqui é ao contrário. O Senhor está inibindo que o profeta tenha mulher e também tenha filhos em Judá e especificamente Jerusalém. O Senhor está proibindo que o profeta tenha filhos no país e na cidade onde o profeta estava. Essa restrição que Adonai colocou sobre o profeta não abrange se o profeta Jeremias depois quisesse casar-se na Babilônia ou até no Egito, onde foi os últimos dias de vida dele, mas restringe-se a Judá, ao país Judá e à cidade de Jerusalém. Então, o profeta não poderia casar-se e nem ter filhos na nação de Judá e nem na cidade de Jerusalém. Mas por quê? Versículo 3. Porque assim diz Adonai acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Aqui o Senhor vai explicar para o profeta as razões porque ele não quer que o profeta case. E nem tenha filhos. Versículo 4. Morrerão vitimados de enfermidades, e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. No versículo 2, o Senhor dá a restrição ao profeta. No versículo 3, o Senhor Adonai começa a explicar as razões. No versículo 3, Adonai
ele mostra que os filhos que nascerem terão as consequências do versículo 4. Então, o que o Senhor está fazendo para que Jeremias não entrasse no desespero total e nem visse a sua família ser destruída pela calamidade, pela guerra que viria sobre Judá? O Senhor está dizendo, para que os seus filhos não morram da forma que eu farei com que os filhos de Judá morram. Então, aqui no versículo 4, o Senhor está dizendo que os filhos e filhas morreriam de enfermidades, de doenças. E está dizendo que os corpos, os cadáveres deles não seriam nem sepultados e não teria como ser pranteados. E está dizendo que os corpos, os cadáveres das crianças, dos filhos, eles serviriam de esterco para a terra. Os cadáveres não teriam onde ser enterrados. Os corpos ficariam espalhados pelas ruas, pelas cidades e pelo país, de norte a sul, de leste a oeste. E as pessoas que conseguissem, e os filhos e as filhas, as crianças que conseguissem sobreviver, os babilônicos ainda matariam através da espada. E os que conseguissem sobreviver, a fome os consumiria. A ponto que os cadáveres das crianças, dos filhos, das filhas, dos bebês, ficariam como se fosse um pasto, onde as aves do céu fariam seus banquetes. Esses cadáveres, assim como os animais selvagens da terra. Então os corpos ficariam a céu aberto, de banquete para as aves e os animais selvagens da terra. E é importante também destacarmos aqui que não é apenas os corpos, é importante nós destacarmos aqui que não são apenas os corpos das crianças, dos bebês, dos jovens, mas assim como no versículo 3, dos pais e das mães. Então o versículo 3 explica que tanto os pais, quanto as mães, quanto os filhos e filhas morreriam através de enfermidades causadas por doenças e epidemias, como nós já vimos em capítulos anteriores. Assim como nós vimos também que a espada mataria aqueles que não tivessem sido atacados por enfermidades. E aqueles que sobrevivessem às enfermidades e à espada morreriam lentamente pela fome. Ou seja, é quase uma destruição nacional completa. Por isso Adonai no versículo 2 está dizendo, não, Jeremias, não tomarás mulher, não terá filhos, porque eu destruirei pais, mães e filhos por causa da iniquidade desta nação. E aqui mostra a tamanha indignação que o Senhor ficou para com Judá. E é importante destacarmos aqui, que aqui é o clímax, porque o Senhor já tinha enviado o profeta Jeremias inúmeras vezes, e o povo não se apartava da idolatria, corrupção, exploração dos pobres, necromância. Não se apartava de todas as práticas das nações gentílicas, roubo, homicídio, orgias sexuais, juntamente com os cultos idólatras. Então aqui chegou o limite do Senhor, e aqui é o clímax. Ele está irado com a nação, a ponto que nem os próprios cadáveres seriam isentados da ira que o Senhor está, de tal forma que os cadáveres ficariam expostos nas ruas, nas casas, nas cidades, nos bairros, nos palácios, nos portões, na cidade, cadáveres cheios de podridão por todos os lados, sangues, chuvas de sangue por todos os lados, pessoas gemendo. E aqui o Senhor fala, vou matar porque essa nação é iníqua, errante e não se arrepende da idolatria, me rejeitou. Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre o versículo 3 no capítulo 6, versículo 21. Que diz, portanto, assim diz Adonai, eis que ponho tropeços a este povo,
neles cairão pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Aqui mostra uma ruína sem precedentes. Judá nunca foi invadido. Era virgem ainda nesse aspecto, apesar de já ter tido invasões lá em 605, 597. Mas foram invasões em pequenas proporções. Aqui é uma grande invasão e uma destruição quase por total da nação. O Senhor está tão indignado que quase ninguém da nação sobreviveu. Quase ninguém da nação sobreviveu. Então, no capítulo 16, versículo 3, corrobora o que o Senhor já tinha dito no capítulo 6, versículo 21. Uma destruição que abrangeria pai, mãe, filho, filha, vizinhos, avós, netos. Vamos agora também para entender um pouquinho mais o versículo 4 do capítulo 16. Nós vamos nos aprofundar agora no capítulo 15, versículo 3, que está no mesmo contexto do versículo 4, versículo 16, que diz: portanto, os punirei com 4 sortes de castigo, diz Adonai, com espada para matar, com os cães para os arrastarem, as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e os destruírem. Então, o versículo 4 do capítulo 16 é exatamente o que o Senhor já tinha dito no versículo 3 do capítulo 15, onde os cadáveres seriam comidos e dilacerados por cães, por animais selvagens, e assim como devorados pelas aves e as feras. Então aqui mostra que nem os cadáveres foram poupados. Tamanha indignação que o Senhor estava para com a nação, que não se arrependia da idolatria e de suas iniquidades. Versículo 5 do capítulo 16. Porque assim diz Adonai: não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz Adonai, a benignidade e a misericórdia. Aqui mostra Adonai oposto da sua longanimidade. A longanimidade do Senhor é algo incompreensível para a mente humana. A longanimidade do Senhor vai muito além do que nós somos capazes de entender. No entanto, aqui é a ira do Senhor. É o oposto da longanimidade do Senhor. Aqui ele tirou a paz, a benignidade e a misericórdia. Isso significa que se Judá não fosse uma nação e um povo de aliança eterna, teria sido exterminada por total toda a descendência de Israel e dos judeus. Mas a garantia de perpetuidade que o Senhor deu a eles foi o motivo de ainda permanecer um grupo remanescente, um pequeno grupo, um minguado grupo, que depois restauraria Israel pós-cativeiro babilônico e futuramente na restauração durante a segunda vinda do Senhor Jesus, Mashiach, Yeshua HaMashiach, a terra. Então aqui, versículo 15, o Senhor está inibindo o profeta de participar de funerais. Então, versículo 2, o profeta foi inibido de casar-se. E agora, versículo 5, o profeta foi proibido também de participar de funerais. Vamos ler esse versículo na Bíblia de David Stern, judeu messiânico. Poreis o que Adonai diz: não entre em nenhuma casa em que haja choro por eles. Não lamente, nem se entristeça por eles, pois retirei minha shalom deste povo, e também minha graça e compaixão, diz Adonai. Então, onde houvesse funeral, o profeta Jeremias não poderia ir. Seria uma forma
seria uma forma de protesto contra as práticas que eles faziam. Versículo 6. Nesta terra morrerão grandes e pequenos e não serão sepultados. Não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Aqui o Senhor está dizendo que a calamidade, a morte, a destruição abrangeria todas as classes sociais, desde o mais poderoso até o mais pobre, porque a iniquidade ela estava em todas as classes sociais, a idolatria ela estava em todas as classes sociais. E aqui o Senhor está dizendo que os corpos novamente não seriam sepultados. Então novamente o Senhor está mostrando a indignação. Eles morrerão, mas os seus corpos ainda não serão sepultados, e a punição ainda virá sobre os seus cadáveres. Por isso, quando o Senhor disse no capítulo 15, versículo 4, ele diz o seguinte: entregá-lo-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Aqui mostra de fato que é um espetáculo. É um filme de terror que o Senhor está fazendo com uma nação que recusou o arrependimento, que continuava buscando falsos profetas que profetizavam paz e prosperidades, assim como sacerdotes que estavam em alianças, em acordos com eles para enganar as pessoas e levavam as pessoas ao declínio e à idolatria, e eles gostavam. Estavam mergulhados em corrupções, adultérios, prostíbulos. E aqui mostra que o Senhor cansou. Aqui no versículo 6 está usando a palavra incisões. Incisões seria cortes. Aqui o Senhor está dizendo que não deveria se fazer nada em luto a este povo. Então, alguns raspavam a cabeça demonstrando luto, tristeza. Outros faziam incisões no corpo, cortes na carne. Algo que não é tolerável pelo Senhor. E aqui o Senhor está dizendo: nada que seja feito fará eu voltar atrás para punir esta nação. Vamos ver este versículo na Bíblia de David Stern. Grandes e pequenos de igual forma morrerão nesta terra. Não serão sepultados, e o povo não os lamentará. Tampouco cortarão suas carnes ou rasparão a cabeça por eles. Não haveria nem pessoas nem para raspar as cabeças, porque a grande maioria estavam mortos. Essa prática de cortar carnes era uma prática pagã, e que infelizmente Judá estava contaminada. E de tal forma que não haveria nem pessoas nem para chorar, porque a grande maioria estariam mortos. E mesmo que o fizessem, nada disso inibiria a punição que viria sobre eles. Vamos ver no capítulo 41, versículo 5, um entendimento melhor sobre o versículo 6. Que vierem homens de Siquém, de Siló, de Samaria, 80 homens com a barba rapada, as vestes rasgadas e o corpo retalhado, trazendo consigo ofertas de manjares e incenso, para levarem à casa do Senhor. Aqui no versículo 5 do capítulo 41, são sinais de luto que está sendo aplicado por causa, provavelmente, pela queda de Jerusalém. Então, esses sinais de luto que são apresentados aqui no versículo 5 também são sinais semelhantes ao que o Senhor está dizendo aqui no versículo 6, que não os prantearão, nem se farão por eles cortes, nem por eles raparão as cabeças. Então, não haveria quem chorar pelos cadáveres, pelas pessoas que morreriam, porque a grande maioria estariam mortos. Versículo 7. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo, por causa de morte. Nem lhe darão a beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe. Era um hábito judaico que quando
uma pessoa morria, então alguém, para amenizar ou para ajudar naquele momento de dor, eles serviam comida. Eles serviam o alimento e davam vinho ou bebida para consolar a pessoa. Então a pessoa não precisava ali ter o trabalho de ainda ter que fazer comida ou preparar alguma bebida para fazer isso. Então provavelmente um ente querido ou uma pessoa próxima pegava a pessoa que estava ali em tristeza, em profunda tristeza, num momento fúnebre, e ali ajudavam alimentando e dando bebida para essa pessoa. Então aqui o Senhor está colocando mais uma restrição, mais uma proibição ao profeta. Ele não poderia ajudar dando comida ou bebida para quem tivesse perdido um ente querido. E novamente, isso aqui era uma forma de protestar contra a iniquidade do povo. Então aqui o profeta ficaria ausente desses eventos. Que primeiro serviria como protesto e segundo que seria como um aviso de que dias maus e piores viriam sobre todo o povo. Então o profeta Jeremias não poderia consolar as pessoas que estavam em um funeral. Então, vamos voltar aqui. Versículo 2, o profeta não podia casar. Versículo 5, não podia participar de funerais. Versículo 7, não podia consolar quem tivesse perdido um ente querido. Vamos ver esse versículo agora na Bíblia de David Stern. Ninguém preparar comida para os que planteiam, a fim de confortá-los pelos mortos, e ninguém lhes dará nada para beber, para consolá-los pelo pai ou pela mãe. O povo estaria numa destruição tão profunda que as pessoas, os amigos, não poderiam, ou talvez não teria ninguém para ajudar a outra família que estivesse sob luto. Aqui no versículo 7 está dizendo que nem a refeição, nem a bebida seria oferecido para ajudar a família lutada, nem se fosse pelo pai ou pela mãe. As pessoas morreriam solitárias, chorariam solitárias. Não haveria quem estivesse do lado para confortá-las. Seria uma destruição sem precedentes. Não haveria um ombro amigo para quem pudesse derramar as lágrimas. Porque muitos provavelmente estariam mortos, juntamente com os entes queridos que se partiram. Versículo 8. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Então aqui o Senhor faz a terceira restrição ao profeta, o qual não poderia frequentar banquetes, o qual não poderia frequentar ou estar em ocasiões festivas, festas ou comemorações. Aqui o Senhor está inibindo o profeta de estar em lugar onde haveria alegria, festas, bebidas, comidas, música. Aqui o Senhor está dizendo, não, você não vai, Jeremias. Então, no versículo 2, o Senhor proibiu o profeta de casar-se e ter filhos. No versículo 5, a participar de funerais. Versículo 8, agora, o Senhor está dizendo ao profeta, você não poderá participar de festas ou de ocasiões festivas. Você não poderá se assentar com essas pessoas para comer ou beber. Aqui mostra um cenário de angústia e depressão que as pessoas teriam que ver o profeta e entender que
que dias maus estariam vindo sobre a nação. Então o profeta, ele automaticamente, por não frequentar essas festas e comemorações, ele já passava a ideia de que dias maus viria sobre a nação. E aqui também mostra o repúdio que o Senhor estava pela nação. Então, representa um protesto e a rejeição do Senhor pelo povo. E por fim, versículo 9. Porque assim diz Adonai, Tsabaoth, o Deus de Israel, eis que farei cessar neste lugar, perante vós, em vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva. Aqui no versículo 9, o Senhor está dizendo que as festas, as comemorações, as músicas, a alegria, tudo seria cessado. O Senhor faria vir uma destruição e morte de tal maneira que o silêncio prevaleceria em toda a nação. Em alguns lugares ainda poderia se ouvir o choro e o pranto. Em alguns lugares o choro e o pranto poderiam ser ouvidos. Mas por quase toda a nação seria o silêncio, porque poucas pessoas sobreviveriam. E aqui o Senhor está dizendo, acabou as festas, acabou as ocasiões festivas, acabou a alegria. Nem o noivo, nem a sua noiva comemorariam. Não haveria motivos para comemorar. Mortes, epidemias, espada, cadáveres por todos os lados. Tanto o noivo quanto a noiva estariam de luto no próprio dia do casamento, sem festas e sem regozijo. Acabou. A idolatria da nação levou Judá à ruína. Vamos ver o versículo 9 na Bíblia de David Stern. Pois eis que o Adonai Tsabaoth, o Deus de Israel, diz, neste lugar, enquanto vocês ainda estiverem vivos, diante de seus olhos, darei fim aos sons de alegria e felicidade e às vozes do noivo e da noiva. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook. Na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.